Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades. Já peço desculpa já porque tem um cara aqui com uma serra louca aqui do lado, então pode ser que apareça aqui no vídeo, eu vou ver se eu consigo tirar na edição, tá? Mas deve aparecer um som baixinho bem irritante. Enfim, vamos lá porque a gente vai falar aqui sobre 3 personagens que poderiam aparecer lutando no torneio. E tem nomes bastante conhecidos aqui, ok? Vai ter bastante gente aqui conhecida, pelo menos 3 pessoas, que eu vou trazer aqui hoje. Então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Vamos começar falando primeiramente sobre Vlad, o Empalador. Isso aqui foi pedido, inclusive, já dando a ideia de que talvez ele tivesse alguma habilidade vampírica. Pois é. Só que aí, cara, eu dei uma pesquisada aqui na história dele e realmente existe uma pequena chance dele realmente ter alguma habilidade de sangue, não por causa da história dele, mas por causa da cultura que se formou em volta dele, né? Rapidinho contextualizando o personagem, a gente tem aqui o seguinte: o Vlad, na vida real, ele era um cara que ficou conhecido pela sua brutalidade, já que ele empalava os seus opositores, ele empalava as pessoas ali que acabavam tendo alguma briga ali com ele, alguma guerra, né? E ele ficou conhecido por isso, né? Por isso ele ganhou aquele apelido de O Empalador, que o cara realmente pendurava os caras em estacas e lanças ali, na maldade mesmo, tá? E apesar dele ser conhecido como um cara extremamente brutal, ele também era um cara conhecido por ser bastante religioso e inteligente também. E isso foi retratado vamos dizer assim, quando eles transformaram o cara num vampiro, né, na história dele, na cultura que se formou depois dele. Por exemplo, no Castlevania, né, onde a gente vê que o Conde Drácula é um cara completo, né? O cara é brutal, o cara é um cara da ciência, é um cara do misticismo, o cara faz tudo, tá ligado? O cara lava, passa, cozinha, faz tudo. Enfim, acontece que no caso aqui do Vlad Dracul, né, como também é conhecido, ele poderia ter 2 tipos de Volund. Ele poderia ter uma espécie de lança, tipo, não acho que necessariamente igual ao Lubu, mas talvez um tipo de justa, talvez, para diferenciar, né, o que seria bem diferente realmente, e é muito mais europeu, tem muito mais a ver com ele. Mas também ele poderia ter uma habilidade que é mais ou menos vampírica, vai? Ele poderia ter a hemomancia, ele poderia ter poderes sobre o sangue, manipular o sangue de algumas maneiras, né? E aí, o que acontece? Ele poderia manipular especificamente o seu próprio sangue, né? E aí ele poderia usar esse sangue para criar ali armas e, enfim, usar de maneiras úteis ali para o combate, né? Mais ou menos o que a gente vê em Mortal Kombat, por exemplo, né? Scarlet faz bastante disso. Então é uma ideia assim do que poderia ter, né, esse personagem aqui, que com certeza seria muito interessante. E assim, né, todo mundo conhece mais ou menos aí o Vlad, né? Então, pelo menos pelo seu alter ego de Drácula, então não seria nem um pouco de exagero ele aparecer aqui em Shumatsu no Valkyrie, ainda mais sendo um personagem sanguinário, estilo Lubu, por exemplo, né, que é brutal pra caramba. Enfim, continuando aqui, a gente também tem aqui um deus japonês que já adianto que, na verdade, ele pode aparecer em Shumatsu no Valkyrie, só que não lutando. Ele deve aparecer na plateia, num flashback ou algo do tipo, talvez até morrendo, inclusive, que é o Tsukuyomi, tá? O Tsukuyomi, ele com certeza deve aparecer aí em Shumatsu no Valkyrie de alguma forma. E ele é alguém que tem uma história bem interessante, né? Porque Tsukuyomi é referenciado ali como sendo uma espécie de deus da lua, né? E sendo o contrário de Amaterasu, né, que é referente ali ao sol. E acontece que existe uma história muito bizarra, onde o Tsukuyomi ele acaba matando um deus ali, que seria na verdade a deusa dos alimentos, que é a Ukemoshi. E parece que ela tenta fazer um banquete ali pra ele, né, a Amaterasu manda ele como uma espécie de emissário pra visitar o Ukemoshi. E o Ukemoshi faz comida, só que ela faz vomitando, né, ela vomita ali os pratos prontos, vamos dizer assim. E o Tsukuyomi não gosta muito do jeito criativo como ela faz os seus pratos e acaba então matando, né, de nervoso ali a deusa, o que acaba enfurecendo a Amaterasu, que gostava bastante, tinha bom relacionamento com o Ukemoshi, e como resultado disso, né, eles acabam se separando. A Amaterasu deixa o paraíso ali onde vivia junto com seu irmão, e aí a gente tem aquele ciclo de dia e noite que a gente conhece, bem interessante, né? E acontece que pra lutar, eu fui dar uma pesquisada aqui mais ou menos na história do Tsukuyomi, e assim, eu não vi exatamente uma arma que ele poderia usar, então pode ser qualquer coisa, pode ser uma espada, pode ser uma katana, pode ser qualquer coisa, tá?
Mas eu chamo a atenção aqui pro seguinte, a forma como Tsukuyomi nasceu, porque existem diferentes maneiras, de Tsukuyomi ter surgido. Pode ser tanto o deus primordial, vamos dizer assim, que é o Onogoro-san, Onogoroshima, desculpa, que ele poderia ali estar se lavando, né, e Tsukuyomi poderia ter nascido dessa purificação, vamos dizer assim, dele, como também ele poderia ter nascido de um espelho, pois é, um espelho de cobre branco, que ficava na mão direita de Izanagi. Então é interessante porque esse espelho me deu algumas ideias, como por exemplo ele ter uma espécie de combo de poderes ali, mais ou menos parecido com o Haku do Naruto, com aquela habilidade de gelo que ele ficava pulando de um espelho para o outro. Ele poderia ter a habilidade ali de fazer vários espelhos, né, e poder ficar transitando entre eles nesse mundo espelhado. E também a gente tem o Gaut do Black Clover como um grande exemplo aí de que espelhos poderiam ser usados para ataques também. Então poderíamos ter também alguns disparos de energia ali utilizando espelhos. Seria muito interessante, tá? Então assim, existem realmente algumas possibilidades legais aí para se usar o Tsukuyomi. Ele com certeza poderia aparecer em Shumatsu no Valkyrie, tá? E para finalizar a gente tem aqui Bruce Lee. Pois é, cara, a gente tem aqui o Bruce Lee. Cara, seria muito interessante ter o Bruce Lee em Shumatsu no Valkyrie. Na verdade o Bruce Lee tem até um certo cacife, vamos dizer assim, para aparecer, porque o Bruce Lee ele tem um feito muito interessante, né, na vida real, que é popularizar as artes marciais, principalmente as artes marciais orientais. Se não fosse ele, as pessoas não teriam tanta vontade assim de ir atrás desse estilo de combate diferenciados, né, que tem do lado de lá. E além disso, ele também modificou bastante, né, as artes marciais ali, mesclando golpes e técnicas de uma com a outra, o que viria a se tornar no futuro o MMA. Então é muito importante. Bruce Lee tem uma história muito importante para o mundo, principalmente no campo das artes marciais. Então assim, com certeza ter um cara desse em Shumatsu no Valkyrie seria muito legal. Sobre o volume dele, eu fiquei meditando aqui um pouquinho sobre qual poderia ser o volume dele, porque ele não é um cara que usa muita arma, né? Ele poderia ter talvez ali um nunchaku ou algo assim, né? Mas eu acho que talvez o legal fosse ele não ter uma arma, talvez seria legal ele ser um lutador corpo a corpo, tipo Shiva, Zeus, Adão. Só que no caso, em vez dele ter uma arma, ele lutaria usando super técnicas, como foi o caso do Shiva principalmente, que ele não tem uma super força, né? Mas ele tem ali várias técnicas poderosas, né? Parrudas ali, que pode causar um grande estrago aí nos adversários. E acontece que o Bruce Lee, ele é conhecido por ter e desenvolver várias técnicas ao longo aí da sua carreira de artista marcial, inclusive o lendário soco de 1 polegada, que inclusive eu sei mandar, fica aí a curiosidade, e de fato é um golpe bem estranho, cara, porque ele é muito forte e você não pega muito, assim, você não bate com tanta força quanto poderia, sabe? Você sente que você poderia dar um soco muito mais forte esticando o braço. Mas você só com a 1 polegada do seu adversário você consegue causar um estrago que dói por dentro, machuca lá dentro do cara, é bem sinistro mesmo. Então ele poderia, claro, ter aí algumas técnicas bem fortes, criadas por ele próprio, em Shumatsu no Valkyrie, seria algo realmente muito, muito legal. Enfim, esses aqui são alguns aí que poderiam aparecer no torneio. Continua deixando aí embaixo, né, algumas possibilidades aí, alguns humanos e deuses que poderiam aparecer no torneio. Espero que tenham gostado, comentem aí os comentários de vocês, se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui! Desculpa pela serra aí se alguém ouviu, porque o cara tá chato pra caramba aqui.